Então, quero começar a nossa aula fazendo uma oração, né? Quero orar Salmo 143, versículo 8 e 10. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Senhor, eu queria te pedir nessa manhã que o Senhor nos desse graça para ouvir sua voz, nos desse entendimento da sua palavra e que isso mude, Deus, o nosso coração, que isso mude as nossas atitudes, Senhor, que isso mude os nossos relacionamentos com o Senhor e com os outros. Quero te agradecer também toda a provisão que o Senhor deu para que essa aula possa acontecer. Em nome de Jesus, é que eu peço e te agradeço, Senhor. Amém. Pessoal, eu fiz um resuminho rapidinho aí da nossa última aula para a gente, de repente, não cair de paraquedas, assim, né, na aula. Nós estamos conversando sobre a santificação do discípulo, que ela é pessoal e que ela é relacional, né? A santificação, ela acontece dentro da gente, com Deus em primeiro lugar, e depois fora da gente, de maneira relacional, com as outras pessoas, né? Então a gente é salvo, sai desse estado de egocentrismo e vai caminhando, se tornando um discípulo de Jesus, e assim a gente vai discipulando. A nossa vida vai falando, né, sobre a pessoa de Jesus. Eu usei o cubo para mostrar esse processo, né, a totalidade da santificação. Então, ela acontece nos nossos relacionamentos, primeiro com Deus, depois com os outros. Isso vai provocando um amadurecimento, um crescimento espiritual, que vai nos santificando e que vai fazendo com que a gente evangelize, que a gente faça a missão, que a nossa vida reflita Cristo. E a parte de cima desse cubo é Jesus. Foi por causa da salvação que ele conquistou para a gente que a gente consegue agora viver esse processo da santificação. E a base da santificação, né, a base disso é a humildade, porque é o próprio caráter de Cristo, né? Nós vimos também, um pouco, não está indo... Isso, nós vimos também a santificação pessoal, que ela começa com o negue-se, né? Você nega a sua vontade e passa a desejar a vontade de Cristo. Então, ela começa dessa forma. E ela caminha para a santificação relacional, que é o quê? Você busca ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E qual foi o sentimento que Cristo teve? Cristo, ele se esvaziou, ele se fez servo. Ele era Deus, ele deixou toda a glória dele e ele encarnou, ele virou um ser humano, ele nasceu, ele teve que aprender a fazer todas as coisas que nós, como seres humanos, temos que aprender, sendo que ele tinha toda a glória, né, o próprio Deus. Então, ele mesmo se humilhou e por isso ele obedeceu. Então, a virtude é a única... A humildade, na verdade, é a única virtude que nos capacita a sermos tudo aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. Jesus já falava, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Paulo também nos alertou nessa forma. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão. Próxima, aqui. E nós vimos então que a santificação ela tem inimigos, e são os mesmos inimigos da humildade, né? É o Satanás, a mentalidade do inimigo, né? Esse ser espiritual poderosíssimo, o inimigo de Deus, que vive em estado de rebelião à vontade de Deus. O mundo, essa mentalidade do século, secularizada, né? Essa mentalidade que tem na nossa maneira de viver, na maneira da gente se relacionar, se comportar, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, embora Satanás seja um inimigo invisível, o mundo ele é totalmente visível, né? E nem menos perigoso.
E, por último, a natureza do velho homem, né? A natureza inclinada que nós temos, né? A nossa carne, ela é inclinada ao pecado, porque por causa da queda, né? Nós perdemos esse estado de santidade. E isso tudo frutifica em orgulho, que é a raiz de todos os meus pecados. Então, a aula de hoje, gente, é exatamente isso, é passando de lá para cá, passando do orgulho à humildade, passando desse estado de egocentrismo para ser cristocêntrico. Então, o orgulho, ele é essa satisfação exagerada, demasiada que a gente tem com a gente mesmo, com as coisas que a gente com as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente sabe. É um estado de soberba, né? Eu me acho tão boa, eu me avalio num grau tão alto que agora o outro é menos que eu sou melhor que ele. Esse é o estado, a mentalidade do soberbo, do orgulhoso. A mentalidade centrada no eu, né? A mentalidade dele não é de servo, na verdade é de senhor. Todas as coisas partem dele e convergem para ele. Lembra daquele exemplo da bola de ferro posta numa espuma, como as outras bolinhas menores iam convergir para ela? Esse a mentalidade do orgulhoso. Ele está ele está em estado de rebeldia com a vontade de Deus, o orgulhoso. Só que Deus nos deu um modelo, né? Porque ele falou para a gente ser discípulo, para a gente aprender. De quem? De Cristo. A humildade de Cristo é um dos atributos mais impressionantes do caráter de Cristo. E é só a humildade que vai nos capacitar a aprender sobre Cristo. Só a humildade que vai nos permitir que a gente seja o que Cristo conquistou para a gente ser. E a humildade é exatamente o contrário do orgulho, né? É a mentalidade centrada em Deus e no outro. É uma mentalidade que não deseja ser exaltada, ser valorizada, ser reconhecida. Ela não tem essa necessidade porque ela sabe que o que ela tem, o que ela recebeu foi de maneira imerecida. Então, o que ela mais deseja é que as outras pessoas também recebam isso. O alvo dela é exaltar a Deus e ajudar as pessoas a caminhar para exaltarem a Deus também. É como fala em 2 Coríntios 5,15, né? Não viver mais para si, mas para aquele por quem morreu e ressuscitou. Viver para Cristo. O orgulho, gente, nós temos falado sempre isso, é a raiz de todos os males. E a humildade, ela é a raiz de todas as virtudes. É como se a gente pudesse comparar assim, a expressão da humildade me lembra Jesus e a expressão do orgulho me lembra Satanás. Quer dizer, é chocante isso, né? E por que o orgulho? Porque ele é tão terrível. Porque o orgulho, ele inverte a ordem para que nós fomos criados. O orgulho inverte o sentido da criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus e relacionar com o outro em amor. E agora, além de eu não me relacionar com Deus e com outro amor, eu não me doar, eu não me envolver, eu não me dispor por outro, agora eu sugo tudo para mim. Eu gostei dessa citação que eu vi quando perguntaram para Paul Walsh qual era o maior dos pecados. E olha como ele respondeu. Ele falou que o maior dos pecados é quebrar o maior mandamento. E qual é o maior mandamento? Jesus falou isso para a gente em Marcos 12, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O orgulho, ele me faz quebrar o maior mandamento.
O orgulho me faz rejeitar toda a lei, tudo que a Bíblia ensina, tudo que os profetas falaram. Eu rejeito tudo aquilo só com o pecado do orgulho. Quando eu estava preparando essa aula, gente, foi difícil para mim, porque eu pensava assim, teve um dia lá que eu fui orgulhosa mesmo, é verdade. Teve uma ocasião que eu reagi com orgulho, eu concordo, foi verdade. Teve um pensamento que eu tive que foi orgulhoso. Gente, quando eu comecei a preparar essa aula, eu descobri que eu sou orgulhosa. E isso, a gente entra num desespero, porque você começa a ter consciência de como o nosso coração ele é inclinado por orgulho, como o orgulho nos afeta, como nós somos enganados por essa mentalidade do eu. Eu gostei também dessa frase que eu vi, que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada e aparece a cebola de novo. Você tira outra, aparece a cebola de novo. E que o orgulho é assim, né? É muito difícil para a gente lidar com esse orgulho. Então, vamos ver como que Deus vê o orgulho, como que Deus trata a pessoa orgulhosa. Deus vê o orgulho como um pecado. Olha, o olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. A exaltação de si mesmo, né, a imagem elevada, Deus fala que é pecaminosa. Aborrece, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. Quem olha de cima, o soberbo, ele entristece Deus. Deus tem aversão, causa desgosto em Deus. Deus resiste. Antes de dar maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, rejeita, Deus volta o rosto, retém a graça. Deus não dá favor. Deus odeia. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Encrespar é repreender severamente. Deus acusa, fala que são malditos, são infelizes. Deus abomina. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. O orgulhoso, ele é desprezível, ele é repugnante para Deus. Ofende a santidade de Deus, porque Deus é santo, ele não suporta o pecado. É insuportável aos que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Além de trazer a ideia de insuportável, traz a ideia de Deus não dar suporte, de Deus não dar ajuda. Como que Deus age com o orgulhoso? Ele humilha. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Ele humilha, ele não dá honra, ele vai trazer vexame para o orgulhoso. Ele castiga o orgulhoso. Eis que sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te castigar. Castigar, vai julgar, vai abater o orgulhoso. Deus, ele é contra aquele que quer ser independente, contra aquele que pensa que está acima de Deus, que quer viver à parte de Deus, em rebeldia. Romanos 8:31, a gente gosta desse versículo, né? Fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora eu pergunto, como o orgulhoso vai ser ajudado? Porque Deus é contra o orgulhoso. Se Deus é contra nós, quem será contra nós? E quando Deus é contra nós? E é assustador que Deus resiste ao orgulho. E a gente aparentemente lida com orgulho como se não fosse tão terrível assim, não fosse tão, não causasse tanto aborrecimento a Deus. O orgulho, ele impede a santificação. Só que a santificação foi o objetivo da sua salvação.
né? Então, o orgulho realmente, se você for pensar, o primeiro orgulho que nós tivemos na história foi no céu, do próprio Satanás, que ele quis ser igual a Deus, ele quis ter a glória de Deus, ele quis ser independente de Deus. E depois foi o mesmo motivo da queda de Adão e de Eva. Eles já eram a imagem de Deus, agora eles quiseram ser como Deus. O orgulho, a gente tem que lidar com o orgulho. A Bíblia mostra isso para a gente. E eu acho que o objetivo dessa aula é esse também, porque o orgulho ele corrói o nosso coração, ele mata, ele nos ensoberbece, ele nos endurece. Eu separei esses versículos que tem na Bíblia. A Bíblia mostra várias manifestações do orgulho, de posição, de habilidades. Eu anotei tudo aí. Eu não vou mostrar os versículos aqui, porque o nosso tempo é curto, mas eu queria pedir que vocês, durante a semana, abrissem esse slide e fosse cada dia da semana vendo, estudando, né, a maneira que a Bíblia revela o orgulho, porque o orgulho é a raiz de todo pecado e de todo mal. E é assustador, gente, porque ninguém, nenhum ser humano, ele é imune ao orgulho. Ele está lá, ou em maior quantidade ou em menor, mas ele está lá em todos nós. A aula é sobre santidade, né? A busca da santidade, a humildade, mas até essa busca pela santidade, ela pode ser pecaminosa, ela pode ser orgulhosa. Veja bem, por exemplo, se eu me santifico, eu oro, eu sirvo, eu oferto, eu jejuo, para que alguém me veja como piedosa, para alguém me veja como uma pessoa santificada, uma pessoa boa. Veja bem, eu estou fazendo isso para eu ser exaltada e não para a glória de Deus. A motivação das coisas que eu faço, ela precisa ser legítima. Ela precisa ser para a glória de Deus, porque eu posso ter aparência de bem e o meu coração não está sendo para a glória de Deus. Eu gosto dessa frase que Martin Lloyd Jones fala: até a nossa humildade é soberba. O orgulho, ele vai sempre se manifestar em 3 áreas: naquilo que você é, naquilo que você tem e naquilo que você sabe. Aquilo que você é, a posição que você tem, o que você representa, o lugar que você ocupa, né? Aquilo que você tem, todas as suas posses, todas as coisas materiais, físicas, enfim, e tudo que você sabe, tudo que você aprendeu academicamente, ou tudo que você sabe fazer por experiência, né? Os seus dons. Só que o orgulhoso, ele sempre vai buscar pelo louvor, ele sempre vai buscar pelo elogio. Ele vai exigir que você o reconheça, que você o supervalorize. E o orgulhoso, ele sempre também, ele tem um espírito crítico. Por quê? Porque o ser, o ter e o saber dele, na concepção dele, é melhor do que os outros. Então ele sempre vai criticar as pessoas para que o que ele é, o que ele faz, o que ele sabe, aparente ser melhor do que o que os outros têm, são e fazem. O orgulhoso também, ele é invejoso, porque quando ele percebe que que Deus deu uma qualidade para alguém que ele não tem, ele inveja, porque ele, por ser orgulhoso, ele acha que ele deveria ter e não o outro. E o orgulhoso, assim, uma das características duras do orgulhoso é que ele sempre resiste à correção. O soberbo não é uma pessoa ensinável, ele vai precisar da humildade para ser ensinável. A gente vê mesmo lá no pecado de Adão e Eva, né? Quando Deus pergunta, eles não se arrependem, eles não pedem perdão e, bem pelo contrário, eles acusam a Deus, acusam o outro, acusam a serpente, mas não se arrependem, não pedem perdão. Mas além do orgulho ser uma situação muito difícil, muito perigosa para nós, ela habita no íntimo do nosso ser. Ele contaminou o nosso coração, aonde
nós pensamos, aonde nós decidimos, aonde nós pensamos, né? E esse versículo aí de Tiago nos fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Veja, gente, da nossa totalidade, lá da nossa essência, lá de dentro de nós que vem esse orgulho. E esse orgulho nada mais é do que esse esforço que a gente faz para viver sem Deus, para ser independente. O orgulho, ele contamina toda a nossa comunicação, ele sai pela boca, a gente fala, ele contamina todas as nossas atitudes, porque do coração procedem os maus desígnios. E aqui no quadrinho ao lado, é isso que o coração revela, um coração orgulhoso. Ele tem um coração com altivez de espírito, imponência, rebeldia, vanglória, vaidade, ostentação, arrogância, soberba, autoestima elevada, egoísmo, egocentrismo. Esse é o estado desse coração contra Deus, e ele se manifesta... Oi? Só um momentinho, não está indo... E ele se manifesta, esse coração orgulhoso, ele se queixa contra Deus, ele reclama de Deus, ele tem falta de gratidão, além de ter falta de gratidão, ainda ele é ingrato, ele é irado contra Deus e contra o outro, ele tem uma visão exagerada de si mesmo, é orgulhoso, ele se compara com os outros, porque ele gosta de elogio, lembra? Ele tem autopiedade, ele se compadece dele. Ele é perfeccionista, tudo que ele faz é perfeito, do outro não. Ele gosta de ser independente, ele se basta, ele gosta de controlar tudo, ele não gosta de depender de Deus nem das pessoas. Mas ele se magoa com facilidade, né? Porque ele tem autocomiseração, ele é sensível, quando ele não é elogiado, quando ele não é visto, ele se ressente. Ele é defensivo, né? Ele não reconhece os erros dele, ele transfere a culpa, ele se justifica ou ele transfere a culpa dele. Ele resiste à autoridade, ele é insubordinável, ele não é ensinável. Ele é invejoso e ciumento, lembra? Só ele pode ter as coisas melhores. Essa eu acho terrível também, olha, ele usa pessoas para benefícios próprios, ele é interesseiro, ele é aproveitador, ele não tem a dimensão do outro para ajudar, mas ele tem a dimensão do outro para tirar, para receber, para ter mais. Tem falta de espírito de serviço, ele gosta de ser servido, ele não serve, né? O espírito do Senhor, não de servo, tão diferente de Jesus. Não tem relacionamentos próximos, gente, olha, isso é terrível, veja bem, a pessoa fica tão isolada, tão cheia dela, que ela não encontra uma pessoa para se relacionar à altura dela. Ela tem tanto orgulho que ela não consegue se abrir com as pessoas para contar os dramas que ela vive, até para pedir ajuda. Ela não reconhece os erros, né, ou os pecados, ela não pede perdão, né? Então ela não é graciosa, ela não dá aquilo que ela recebeu de Cristo. E para essa pessoa também falta a oração bíblica. É engraçado porque ela pode até orar, mas ela não ora a oração bíblica. Por que eu digo isso? Porque a oração bíblica é para que a sua vontade seja convertida na vontade de Deus, mas essa pessoa ora diferente, ela ora para que Deus faça a vontade dela e não ela a vontade de Deus. Na nossa sequência aqui, só um minutinho que os nossos slides não estão querendo ir. Foi. O orgulho. A soberba, ela precede a ruína e a altivez de espírito a queda.
a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Antes de tudo, a gente precisa ver humilhação diante de Deus. Essa humilhação que a gente deseja, essa busca pela humildade diante de Deus, essa é uma resposta diante da obra do Espírito, que o Espírito Santo faz pela habitação na gente, que é a aplicação da cruz de Cristo à nossa salvação. A gente não pode pensar em caminhar para a humildade sem realmente ter um verdadeiro arrependimento. A gente tem que buscar essa transformação. E Tiago nos mostra bem como passarmos do orgulho à humildade. Olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Veja bem, sujeitai-vos. Se quiser, meus discípulos, se negue. Resista ao diabo e resista logo no começo. Permaneça na palavra. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, limpai o coração, se aflija, reconheça seu orgulho, busque a santidade, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que esse versículo está dizendo para a gente? Que a gente observe, que a gente entenda, que a gente veja o nosso pecado e ponha aos pés de Jesus. Porque é ali, quando você se humilha, quando você está contrito na presença de Deus, que Deus te abençoa, que Deus te exalta. Quando você se humilha na presença do Senhor, porque só Ele é digno de toda a glória, só Ele é digno de toda a honra. E só nele a gente vai ter essa plenitude de alegria. Você se humilha diante do Senhor, mas na certeza que Ele nunca te deixará, Ele nunca te enganará, Ele nunca vai te abandonar. Bem pelo contrário, olha o que o versículo promete. Ele vai te exaltar, né? Pelo fato de você buscar nele a sua força, pelo fato de você buscar viver de acordo com a vontade dele, pelo fato de você entender que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é suficiente, o fato de você buscar plenitude nele, não em você, não naquilo que você é, não naquilo que você tem. E isso tudo porque só Jesus transforma o orgulho em humildade. A nossa única esperança de vencer o orgulho é pela pessoa de Jesus. Só Deus muda. Sabe, quando alguém fala assim, fulano mudou, eu sempre penso assim, se ela conheceu Deus, ela mudou, ela foi transformada, mas se não conhecer Deus, a gente não muda, né? A gente tem aparência de quem mudou, mas lá no íntimo do nosso coração, né, onde as coisas estão acontecendo, não houve transformação, porque a transformação é só Jesus que dá, é o poder da cruz que faz. Ninguém consegue se santificar, nem ser humilde por si próprio. Pode ter aparência de santidade, de humildade, mas o coração não tem como ser, porque o nosso coração é altamente corrupto, ele é destituído da glória de Deus, né? E Deus, ele já nos deu tudo para que a santificação acontecesse na nossa vida, para que a gente crescesse em graça, crescesse em maturidade espiritual. Deus já empenhou todo o recurso do céu para que a gente seja santificado, para que a gente seja humilde. Veja bem, Deus nos deu Jesus. Jesus pagou todos os nossos pecados. Jesus nos libertou, nos fez filhos de Deus. E Jesus ainda, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, né? Ele ainda trabalha por nós, ele ainda luta por nós. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Agora ele habita, esse Espírito ilumina meus passos, ele fala comigo, ele inclina o meu querer.
né? Ele me socorre, ele me traz a lembrança, tudo aquilo que Deus tem me falado. E Deus também nos ofereceu a sua palavra, a Bíblia, a palavra da verdade, a palavra que traz vida. A palavra de Deus, como fala lá, ela é lâmpada para os meus pés, ela ilumina o coração, ela me dá sabedoria. É só na pessoa de Jesus, pelo que ele fez, é só nele que eu vou reencontrar recurso para poder buscar a humildade, para agradar a Deus. Lembra, Jesus é o único caminho. Ele é o caminho. É só através dele que o ser humano volta a se relacionar com Deus. Eu quero enfatizar para vocês que a gente olhe, né, para a nossa busca pela santificação, pela humildade, não se tornar um orgulho, né, uma soberba. A gente precisa olhar para Jesus, não é para os nossos feitos. Porque, como eu disse, só Jesus transforma. Por quê que só Jesus transforma? Porque só Jesus tem graça para fazer o nosso coração inclinar à vontade de Deus. Só Jesus pode nos libertar. Olha Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos livrará? Jesus. Só Jesus. Jesus cura. Ele cura as feridas que o orgulho, que o pecado, que os relacionamentos quebrados provocaram, né? Trouxeram para a nossa vida. Jesus nos dá paz, ele é o nosso refúgio. Nele você faz o que é certo e descansa. Ele te dá essa paz em meio à tribulação. Só Jesus pode. Por quê que só Jesus pode? Porque só Jesus vê o coração. Só Deus conhece o coração. Então ele sabe o que está lá dentro. Embora a gente pode estar tendo uma aparência, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Deus, ele olha, ele perscruta o nosso coração. O maior exemplo de humildade que já existiu foi Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus para que a gente possa ter uma visão correta de nós mesmos. É tão difícil quando a gente olha para Jesus e a gente olha para o nosso orgulho, o nosso estado, e a gente vê que nós estamos muito distantes de Deus. Nós somos totalmente indignos de Deus. Nós vemos que nós não somos nem melhores nem piores do que os outros, porque nós somos desesperadamente ímpios, corruptos, pecadores, incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos, sem a presença de Deus. João 15:5 fala isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, eu por mim mesma não posso buscar, não posso ser, né? Mas eu posso buscar nele. E é isso que eu peço a Deus que a gente faça, que a gente busque nele. Porque não tem nada na gente, nada que a gente possui, tem ou faz, nada disso merece receber crédito. Por nada disso a gente merece ser exaltado. Olha 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te glorias como se não o tiveras recebido? Veja bem, tudo que a gente tem, a gente recebeu, né? Apesar do que a gente é. Então nós precisamos trazer à memória essa graça, essa glória, essa misericórdia, esse amor de Deus para a gente. E desejar abandonar o orgulho mesmo e buscar essa humildade em Cristo Jesus. Porque em nós mesmos não tem nenhum valor, nós não temos nenhum valor. Mas outra beleza do nosso Deus, apesar da gente não ter nenhum valor, apesar da gente ser pecador, apesar de Deus encontrar a gente totalmente orgulhoso, Ele deu aos que creem nele um lugar que não merecemos, mas Ele dedicou amor por nós. Mesmo nós sendo indignos, Ele nos ama, Ele nos cobre de honra, Ele nos tornou filhos, né? Então,
como a gente precisa mesmo reconhecer profundamente o quanto a gente é contaminado pelo orgulho, como o orgulho é presente nas nossas vidas, como o tempo todo o nosso coração ele tá inclinado para ser orgulhoso, ele pensa, ele age, ele entende as coisas assim. Eu tenho, não sei se porque eu fiquei preparando essa aula, eu fiquei mais atenta, é o tempo todo, é uma coisa inclinada mesmo, sabe? Como se na hora que você põe água numa coisa inclinada, ela já vai para aquele caminho. Então, nossa, como nós precisamos confessar para Deus todos os dias esse pecado, se arrepender, né, e abandonar. Porque também, gente, o pecado, ele não é só uma questão moral, uma questão comportamental, uma questão espiritual. O pecado do orgulho, ele também é uma questão relacional. Todos os nossos, olha na queda, né, nesse cronograma que está do lado, que a gente usava muito esses slides no começo das nossas aulas. Depois da criação veio a queda, e a queda quebrou. O que a queda quebrou? Todos os nossos relacionamentos. Lembra que a gente conversava sobre isso? Ele quebrou o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o outro e com a própria criação. E aí, lá no Éden, Deus fez uma promessa, a promessa da redenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus viria para restaurar todas as coisas, para restaurar o nosso relacionamento com Deus e com o outro e com a criação. Só Jesus pode fazer essa restauração. Só Jesus tem esse acesso. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus, só o que Jesus é e o que ele fez por nós é suficiente para resolver isso. É só através dele. Hoje, Deus nos fez seres relacionais, né? Porque Deus é um ser relacional. Ele nos criou para nos relacionarmos com ele e com os outros. E em amor. E por que Deus fez isso? Para que a gente fosse feliz, pleno, satisfeito, né? Para que todas as nossas necessidades fossem supridas através dos relacionamentos em amor. Mas hoje, gente, hoje os nossos relacionamentos são quebrados. Se você observar, os nossos relacionamentos hoje são a causa dos maiores dores, os maiores sofrimentos, os maiores traumas, as maiores decepções que a gente pode ter. Relacionamentos hoje é causa até de morte. Porque os nossos relacionamentos se tornaram expressão do pecado, do orgulho. Eles ocuparam a expressão do amor de Deus. A nossa luta humana para restaurar os nossos relacionamentos em amor, ela é dura, mas ela é louvável, ela é recompensadora. Mas ela é inútil se você tentar fazer isso sozinho. Ela é inútil se Jesus não assumir o senhorio da sua vida. Ela será inútil se você não buscar essa força no poder do Espírito Santo, através da obra de Jesus na cruz. Sem Jesus, nós não conseguiremos nem desejar a transformação. Nós não vamos desejar nem ser humilde, não vamos desejar nem buscar a santidade. Isso só vai acontecer quando Jesus for o nosso Senhor. Nossas escolhas irão refletir Cristo em nós só quando Ele for o nosso Senhor. Olha o que Colossenses 3 fala sobre isso. Aqui. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, então agora buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos
despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Porém, Cristo é tudo em todos. A sequência desse versículo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos os outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças por tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Opa, voltando aqui. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo. Então, gente, Colossenses 3, ele mostra pra gente que sem humildade nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não podemos amá-lo, nós não podemos testemunhar, nós não podemos nem amar a Deus, nem amar o próximo. Nós, sem a humildade, nós não vamos conseguir nem nos comunicar de maneira apropriada. Nós não vamos conseguir resistir ao nosso próprio pecado. Nós não vamos conseguir resolver os nossos conflitos interpessoais. Nós não vamos conseguir nem ajudar as pessoas a caminharem com Deus. Então, Colossenses 3, ele dá assim, ele dá passo a passo, né, os passos da humildade. Você se despojar, você se revestir, você buscar, você meditar, você louvar, você servir. Meditem também durante a semana sobre Colossenses 3. Ele vai dando passo a passo da humildade para a gente. E um coração humilde, né? Ele ama Deus de todo o coração. Ele é grato por tudo, pelas dificuldades, pelas facilidades. Ele sabe que tudo vai colaborar para o bem. Ele confia, né, sempre em Deus. Ele vive, né, tem uma vida plenamente satisfeita nele. Não é plenamente satisfeita no que ele tem, no que ele é, no que ele sabe, mas a plenitude de satisfação, a alegria dele é a alegria do Senhor. Ele obedece à vontade de Deus porque ele, além de saber que ela é boa, perfeita e agradável, ele crê nisso. Ele sabe que a vontade pessoal dele não é melhor do que a de Deus. A pessoa humilde, ela segue Jesus, ela está sendo conformada à imagem dele. E ela busca o relacionamento com Jesus, com Deus. Como a gente busca relacionamento com Deus? Em oração, em conhecimento de Deus. Ela tem um espírito quebrantado, um espírito ensinável, um espírito curvado, um espírito que olha para ela e sabe que ela não é melhor que ninguém, bem pelo contrário, ela é pecadora, ela é indigna, mas que Deus a ama. A mentalidade dela é de interesse pelo outro, de ajudar, de dar suporte, de caminhar junto. Ela confessa e abandona os seus pecados. Ela ama, né? Ela serve, ela é humilde. Esse é o coração do que busca humildade. E Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, porque agora não é a carne que frutifica nos meus relacionamentos, é o fruto do Espírito. O Espírito Santo habita em mim, eu busco a presença do Espírito, eu me humilho diante de Deus e esse próprio Deus, esse próprio Espírito de Deus que habita em mim, ele frutifica nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Eu acho que vale a pena a gente buscar ter o estilo de vida de Filipenses 2:3. Nada façais
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Gente, o orgulho, ele não morre de uma vez só. Não é assim, eu vou matar o orgulho hoje e amanhã eu acordo sem orgulho, né? Ele é uma cebola, ele tá lá. Você tira o orgulho, você vai descobrindo outro, você vai descobrindo outro. Mas o orgulho, a gente deve mortificar o orgulho diariamente. E como que a gente faz isso? A gente tem que depender de Deus, a gente tem que ser humilde, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o auxílio de Deus, a ajuda de Deus. A gente tem que chegar e falar: Deus, eu sou orgulhoso, mas eu não queria ser, eu quero que o Senhor me ajude, eu não tenho força em mim para lutar com isso sozinho, mas eu sei que é do seu querer que eu seja humilde, então eu venho aqui. Eu leio a Bíblia porque eu preciso reconhecer, eu preciso ter essa visão elevada de quem é Deus, que às vezes eu não tenho, por falta de leitura bíblica, por falta de conhecer quem é Deus, de quão maravilhoso Ele é. Lembra dos atributos de Deus, da última aula? E quanto mais eu vejo Deus numa posição elevada, mais eu vejo mas eu me vejo de uma maneira mais exata, mais verdadeira, mas eu me vejo como pecadora, né, como indigna, embora amada por Deus, mas indigna. Quanto mais eu estudo a pessoa de Jesus, os evangelhos, né, ele mostra o caminhar de Jesus aqui na Terra. É um lugar excelente para a gente aprender mais sobre Jesus. Salmos, provérbios também mostram a exaltação de Deus. É bem interessante você, quando ora, quando medita, quando pensa no seu dia, né, antes de você dormir, que você passa ali a sua consciência, antes de pôr a cabeça no travesseiro, que você identifique momentos onde seu coração foi orgulhoso durante o dia, né, e que você peça a Deus que Ele renove a sua mente, que Ele faça você andar em novidade de vida, que você se despoje do orgulho, mas também se revista da humildade, né? E a humildade nesse relacionamento em amor com Deus e com o outro. Na verdade, nós temos que buscar a mentalidade de Cristo, né? Sermos humildes. Porque Cristo, como eu falei para vocês, Cristo, ele é o maior exemplo de humildade. Efésios 5, de 1 a 2 fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A maior manifestação de humildade é quando você coloca o outro em primeiro lugar. E foi isso que Cristo fez, ele a si mesmo se entregou por nós. Ele não foi entregue, ele se entregou por nós. Ele se ofereceu como um sacrifício a Deus por nós. Né? Ele andou em amor. E o versículo fala: andar em amor como também Cristo nos amou. E como ele nos amou? Se entregando como oferta suave a Deus por nós. Então, é isso que a humildade traz para a nossa vida. É essa mentalidade do discípulo de Jesus. Isso é santificação. Isso é abandono de orgulho. É como assim, ó, quando você abandona um vício, mas você tem que adotar uma virtude. Porque, veja bem, se eu me dispo, se eu agora eu não vou mais ser orgulhosa e não me revisto da humildade, eu ainda não me tornei humilde. Né? É impossível uma pessoa só deixar de ser orgulhosa sem ser humilde. É uma inverdade. Né? Então, além de eu ter que lutar, de eu despojar do orgulho, eu tenho que buscar, eu tenho que desejar, eu tenho que me revestir da humildade de Cristo, que é Ele que me dá poder para isso. É impossível, né, você fazer isso sem o poder de Cristo. Então, e é por isso que a gente descansa, porque o humilde, ele reconhece que ele não é capaz de fazer isso sozinho, ele não é capaz de deixar de ser orgulhoso. Mas ele não tem problema em depender de Deus, bem pelo contrário, ele tem prazer em depender de Deus.
Depender de Deus para ele é a libertação, é o auxílio, é para onde ele corre, é onde ele é acolhido e cuidado. Ele sabe que ele não mereceu a salvação. Então, além de ele ser grato a Deus por isso, ele quer que os outros também recebam. Então, ele quer ser parecido com Cristo. Ele quer que a vida dele reflita o caráter de Cristo, através da humildade dele a Deus, do amor dele a Deus e ao outro. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Gente, por isso que a nossa sala tem esse nome, a essência da fé cristã. Né? Então, enquanto a gente não entender esse caráter de Cristo, essa nossa luta contra o pecado do orgulho e buscar essa virtude que só existe em Cristo, né? A plenitude da humildade, por isso que a nossa sala tem esse nome, porque esse é o objetivo da nossa aula. Todas as outras aulas que nós tivemos, né, sobre a Bíblia, os atributos de Deus, a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, o pecado, a queda, é a essência da fé cristã. É onde a gente tem que chegar. A busca em ser parecido com Jesus, a busca pela humildade. Se vocês quiserem buscarem mais informações sobre a humildade, eu indico para vocês esses 2 livrinhos, Do Orgulho à Humildade, de Stuart Scott, e O Ego Transformado, de Timothy Leller. Lógico, depois de vocês lerem a Bíblia. Eu ia pedir também para vocês, essa semana, ficarem atentos aos e-mails de vocês, porque nós estamos finalizando já os nossos estudos da nossa sala, e o pastor Nilson, né, a professora Simone. Só um minutinho, eu estou recebendo uma pergunta aqui. Ok. Todas as perguntas, nós tivemos um problema na transmissão dessa aula hoje, ela vai ficar online, eu vou mandar o link dela por e-mail para que vocês assistam, apesar que se vocês assistirem, vocês já vão estar sabendo disso, né? Mas mandem as perguntas pelo e-mail também. E fiquem atentos aos e-mails, porque nós queremos estar conversando com vocês para a gente ver como que nós vamos terminar, fazer o fechamento da nossa sala. Eu quero fazer uma oração de agradecimento e quero também agradecer a Deus, agradecer a vocês que me ajudaram muito, né, nesse semestre, no preparo das aulas, com o apoio de vocês, com essa luta que nós tivemos aí com as aulas online. E eu quero agradecer também todos aqueles meus irmãos, os meus amigos que me ajudam, que me ajudaram e que ainda vão continuar me ajudando por um bom tempo, para que eu possa crescer na fé, para que eu possa servir ao Senhor. Então agora eu vou agradecer a Deus e vou finalizar nossa aula. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque nós temos a certeza que o Senhor traz em nós o querer e o realizar, que nós estamos debaixo da tua graça e que o Senhor não vai nos perder, que todos aqueles que Deus deu para você, nosso Senhor Jesus, o Senhor não vai perder-nos, o Senhor vai nos levar, o Senhor vai nos ajudar em santificação e em graça. Nós lhe somos gratos, Deus, porque a tua palavra tem nos feito desejar isso. Eu oro e agradeço todo o nosso tempo de aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então boa semana, a gente vai se falando por e-mail, disparem os e-mails, vamos conversando por lá. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.